uma aula ainda pelo Meet, certo? Mas aí a gente vai tentar gravar. Caso eu consiga gravar, então vou salvar. Vou tentar postar para vocês, mandar para vocês um link para vocês assistirem, certo? Essa, essa explicação novamente, caso queiram, caso precisem, certo? Então, iniciando aqui, trabalha primeiro o problema envolvendo a equação de segundo grau. Aí, dentro desses problemas, eu tenho uma questão, certo? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer quando está trabalhando uma equação de segundo grau, principalmente na questão de problemas, é entender a questão. Eu preciso entender o que diz a questão. Então, tenho que ler pausadamente, certo? Ler pausadamente e tentar raciocinar em cima dela. Então, eu botei uma questão aqui. Qual o número que, somado com o seu quadrado, resulta em 56? Então, a gente tem que ler pausadamente, como eu falei, para a gente entender a questão. O que é que pergunta aqui? Qual o número? Que número? Eu não sei. Se eu não sei, eu tenho que determinar uma incógnita para representar esse número, certo? Então, é isso que eu tenho que fazer. Esse número aqui vai ser x. Isso aqui eu coloquei, vai ser o número que eu estou falando na questão. Qual o número? Então, vai ser x. Beleza. Que somado ao seu quadrado. Então, somado está dizendo que eu vou somar esse número com alguma outra coisa. Então, se é para somar, sinal de mais. Né? X mais. Ok. O seu quadrado. Muitas pessoas têm dúvida nessa questão. O seu quadrado. A gente tem que se ligar nisso. O cubo de um número, o quadrado de um número, o dobro de um número, o triplo de um número. Então, cada uma dessas tem uma representação diferente. O quadrado é a mesma coisa de eu elevar esse número ao quadrado. Qual é o número que eu estou falando? Eu não sei. Então, eu coloquei que era x. Então, se eu quero o quadrado desse número, eu quero x ao quadrado. Então, recapitulando, era um número que eu não sei qual é, então eu representei pela letra x, pode ser representado por qualquer letra, mas comumente a gente trabalha utilizando o x, certo? Então, era um número somado então é mais, ao quadrado desse número, ao seu quadrado. Então, é ele, de novo, só que ao quadrado, certo? Então, resulta em 56. Se é o resultado, se resulta em 56, é o resultado. Então, e essa soma aqui, ela é igual a 56. Lendo direitinho essa questão, parte por parte, eu formei aqui a minha equação de segundo grau. Como eu sei que é uma equação de segundo grau? Tenho incógnitas aqui e uma delas tem o expoente quadrado, expoente 2. Então, se fosse só essa, a equação seria do primeiro grau. Quando não tem expoente, o expoente é 1. Quando eu tenho um expoente que é maior, aqui, no caso desse aqui, o expoente 2, então a minha equação vai ser do segundo grau. Então, comumente a gente não vê a equação formada dessa forma aqui, né? Ela não está colocada dessa forma. Mas eu posso organizar. A equação ela vem com os coeficientes colocados. Primeiro coeficiente A, né, que é o coeficiente que vem elevado com a incógnita elevada ao quadrado. O coeficiente B, que vem com apenas uma incógnita. E depois o coeficiente C, que é o termo independente. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco primeiro x ao quadrado para fazer a questão de maneira mais simples, da maneira que eu conheço. Então, vai ser x ao quadrado. Depois, o x, que ele é positivo, então, ó, mais x. E aqui, ó, esse 56 estava depois da igualdade. Na equação de segundo grau, eu quero ela antes. Então, ela está positiva, vem negativa, certo? Igual a zero. Agora sim, está da forma que eu conheço,
que eu vejo mais vezes. Então, tem aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 56 igual a zero. O que é que eu vou fazer? Calcular essa equação. Então, eu tenho várias formas de fazer. A mais comum, que a gente conhece, é a fórmula de Bhaskara, que seria utilizar aqui, ó, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Depois de calculado o valor de delta, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, certo? Eu preciso fazer esse cálculo ou a partir daqui vocês sabem como fazer a questão? Preciso responder isso aqui? Eu preciso que vocês respondam. Querem que eu faça essa questão ou eu explico apenas a parte de como desenrolar essa questão do problema? Responda aí, Penha. Pronto, então tá ok. Então vamos nessa. Como eu disse, formei aqui a equação. Depois vou dar outro exemplo novamente, tá? Mas essa daqui que a gente já formou. X ao quadrado mais x menos 56 igual a zero. Então, primeiro vou determinar o valor dos coeficientes dessa equação. Então, tenho aqui, ó, A é igual. A é o número que vem antes da incógnita ao quadrado. Então, aqui, ó, minha incógnita é x ao quadrado. Qual é o número que vem antes? Não tem. Então, vai ser o número 1. Certo? Quando não tem o número aqui, então, meu coeficiente vai ser 1. B. Valor de B, aqui também vai ser 1. E o valor de C, que é o termo independente que vem sem incógnita, vai ser menos 56. Depois que eu determinei isso, eu vou aplicar aqui, ó. Delta, que eu quero, é igual. B ao quadrado. Quem é B? 1. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 56. Então, coloquei aqui entre parênteses, porque ele é negativo, certo? Então, deixa eu apagar aqui, para poder continuar. Tenho aqui agora, delta é igual. 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, agora eu vou resolver essa multiplicação aqui, ó. Menos com mais é menos, menos com menos é mais. Então, aqui vai ficar positivo. Então, eu multiplico agora. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 56 vai dar quanto? 56 vezes 4. 24 a 2, 224. Então, a conta agora ficou delta igual a 1 mais 224 dá igual a 225. Certo? Então, terminei de fazer aqui e encontrei o valor de delta. Agora eu vou para a segunda parte que eu tinha falado antes, que é x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Isso aqui é a fórmula de Bhaskara, tá? Então, aqui, ó, x vai ser igual. Valor de b é 1. Na fórmula eu tenho aqui, ó, um menos. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de delta. O valor de delta que eu encontrei, 225. Tem aqui, ó, 225 dividido por 2 vezes A. O valor de A é 1. Então, 2 vezes 1. X é igual. Aí agora a gente tem menos 1, eu repito, mais ou menos, vou repetindo. E agora eu faço a raiz quadrada de 225. A raiz quadrada de 225 é 15. Eu coloco aqui, ó. 15 dividido por 2 vezes 1, 2. Aí eu tenho aqui, ó, x igual. Agora eu vou para x, uma linha. Eu vou fazer de forma direta. Menos 1 mais 15 vai dar 14. Dividido por 2,
7. X, duas linhas. Agora eu vou utilizar o sinal aqui, ó, de baixo, que é o sinal negativo. Então, eu tenho menos 1 menos 15 vai dar menos 16. Menos 16 dividido por 2 vai dar menos 8. Deu para entender? Deu. Ótimo. Então, lendo a questão aqui, mais uma questão aqui da equação, dos problemas de equação segundo grau, né? Vou ter que apagar. Primeiro apagar só essa parte, depois apagar a outra. Essa questão aqui, ó. O quadrado de um número menos o seu triplo é igual a 40. Qual é esse número? Como seria a formação da equação desse problema? O quadrado de um número menos o seu triplo é igual a 40. Qual é esse número? Então, a gente vai por partes. O quadrado de um número. Então, novamente, como eu falei, existem algumas nomenclaturas que a gente tem que entender como elas se formam, como elas se dão. Quadrado de um número. Então, um número ao quadrado. O triplo de um número. Então, é 3 vezes aquele número. O dobro de um número. Então, é 2 vezes aquele número. Ou a metade de um número. Então, é aquele número dividido por 2. Certo? Estou colocando aqui só para a gente ir recapitulando o que seria cada uma dessas. Nessa questão em si, ela pede o quadrado de um número. Então, novamente, não sei que número é esse. A questão não me dá. Esse número no caso, é o que ela quer responder. O quadrado de um número. Que número é esse? Como eu não sei, ele vai ser x. Eu quero o quadrado dele, então eu coloco ele ao quadrado. Pronto. É x ao quadrado. O quadrado de um número. Ok. Menos, se é menos, sinalzinho de menos, para formar a equação. O seu triplo. O seu triplo, a gente está falando de novo daquele número, que a gente não sabe qual é. Então, eu quero o triplo dele. Se é o triplo, é 3 vezes esse número. Certo? O número é x, eu coloquei ele ao quadrado, subtrair aqui e quero subtrair pelo triplo desse número. O triplo, 3 vezes x. Certo? Eu quero que vocês coloquem isso aí e não tenham dificuldade nenhuma depois de formar esses problemas. Certo? Porque, na verdade, isso aqui não é difícil. Talvez seja mais difícil depois você encontrar os valores dele. Mas a formação era simples. Se você ler com calma e pausadamente. Se não entendeu, lê novamente, devagar, que aí consegue, com certeza, fazer a questão certinha. Então, tem aqui o quadrado de um número menos o seu triplo é igual a 40. É igual a 40. Então, novamente, como a gente disse, a equação do segundo grau ela é formada pelos 3 coeficientes, né, no primeiro termo. E ela sempre igual a zero. Então, ao invés de deixar assim, eu vou organizar da maneira que eu saiba fazer essa questão sem erro. Então, x ao quadrado. Vou manter ela aqui, porque é o coeficiente A. 3x aqui, ó, menos 3x. Vou deixar aqui no segundo também, porque é o coeficiente B. Vou deixar na ordem certinha aqui. Então, agora o 40, ao invés de deixar depois da igualdade, eu vou trazer para antes. Tá positivo, vem negativo. Aí, ó. Agora sim, a formação da equação ela estaria certa. Se a questão estivesse perguntando apenas qual é a equação que representa esse problema, não é? Aí coloca lá o quadrado de um número menos o triplo dele é igual a 40, então a equação seria essa daqui. Para resolver, se eu quero os valores de x, aí eu tenho que resolver essa questão, principalmente pelo método de Bhaskara, que é o mais comum que a gente conhece, tá? Mas existem outras formas, mas isso aí a gente vai estudar depois, tá bom? Então, eu não vou responder novamente essa daqui, porque a gente vai partir logo para o próximo assunto.
Alguma dúvida ainda de como formar a equação? Não. Ótimo. Penha, deixa eu perguntar. Eu estava aqui pensando aleatoriamente, aí eu fiquei me perguntando, de onde foi que saiu esse 8 dessa outra conta aí, hein? Esse está aqui no resultado. Sim, Esse aqui, né? sim. Pronto. Esse menos 8 aqui, ele surgiu quando eu respondi aqui, ó. Eu disse que ia fazer de forma direta, mas eu posso mostrar para você. Eu vim para cá, ó. Apagar isso daqui. X uma linha, primeiro. Quando eu termino de aplicar aqui e eu faço a raiz quadrada do 225, eu encontrei e ficou dessa forma aqui, tá? Com menos 1, mais ou menos 15, que foi a raiz quadrada de 225. Multipliquei o 2 vezes 1 e deu 2. Certo. Aí agora eu vou encontrar os valores atribuídos para x. Quando a gente fala em equação do segundo grau, então isso significa que existem dois valores para x. Dois valores possíveis, certo? Podem haver dois valores. Então, aqui eu quero encontrar o primeiro valor, que pode ser de x. Então, primeiro eu vou fazer aqui, ó, repetindo. Menos 1, aí somar com 15 e dividir pelo 2. No x duas linhas, já botando aqui, ó, x duas linhas, eu repito menos 1, e aqui eu não somei, nesse outro eu subtraio. Menos 15, aí dividido por 2. Certo? Foi isso que eu fiz. Aqui, ó, esse sinal de mais é como se eu estivesse dividindo. Agora eu vou ficar só com o sinal de mais aqui e esse só com o sinal de menos. Certo? Aí o que foi que eu fiz? Aqui eu tenho menos 1 mais 15. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então, o sinal do maior é positivo. E é para subtrair. Então, 15 menos 1, 14. Então, nessa conta aqui ficou 14 dividido por 2. 14 dividido por 2, 7. Tá? Agora, já nessa daqui, ó. Menos 1, menos 15. Os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, eu somo e repito o sinal. Então, vamos lá. Repete o sinal. O sinal é negativo. 1 mais 15 vai dar igual a 16. Certo? Então, vai ficar, ó, 16 dividido por 2. Menos com mais, menos. 16 dividido por 2, 8. Foi daí que veio esse menos 8. Ok? Ah, entendi, entendi. Ó, eu vou achar assim que eu vou fazer por essa forma aí, porque eu achei mais fácil. Não, tá ótimo. É porque eu quis, no caso, fazer mais rápido, mas pode ser feito detalhadamente, tranquilo, viu? Agora, quem conseguir, se quiser fazer mais rápido e fazer direto, pode. Mas se você não tiver a confiança de fazer direto, faça detalhado, que é muito melhor fazer, porque você não vai errar, tá? Aí, partindo agora para o segundo assunto, que é determinante. Alguém lembra como é que eu encontro a determinante de uma matriz? Primeiro, lembrando da matriz. Determinante de uma matriz, a matriz tem que ser quadrada. Ou seja, a mesma quantidade de linhas tem que ser a de colunas. Então, a quantidade de linhas, se for 2, a quantidade de colunas também tem que ser 2, para eu conseguir encontrar essa determinante. Né? Então, vou botar aqui um exemplo aqui de uma matriz. 2, 5, menos 1 e 0. Pronto. Falando novamente, a gente não vai estudar matriz, porque eu sei que teve muita gente que teve muita dúvida em matriz, só que nós só vamos estudar agora, para a avaliação diagnóstica, a determinante da matriz, certo? Então, não se preocupem em si com a matriz, e sim em como encontrar a determinante dela, tá? Então, aqui coloquei aqui uma matriz quadrada de ordem 2. Ela tem duas linhas e duas colunas.
Como eu vou encontrar a determinante dessa matriz? Multiplicando os valores da diagonal principal e subtrair pelos valores da multiplicação, ou no caso, o produto, certo, gente? Sempre que a gente falar no produto, a gente está falando no resultado da multiplicação. Então, eu vou multiplicar diagonal principal. Diagonal principal é a parte do primeiro elemento. Depois, ó, para esse aqui. Então, eu vou multiplicar esses dois valores aqui, que estão na minha diagonal principal, e subtrair pelos elementos, aqui, ó, a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, o que é que eu faço aqui? 2 vezes 0 é 0. Menos 5 vezes menos 1 vai dar menos 5. Menos 5. Então, aqui, ó, menos com menos, mais. Então, ficou 0 mais 5. A diagonal dessa matriz aqui, a determinante dessa matriz aqui vai ser 0 mais 5, 5. Só isso, certo? Isso aqui, ela é feita dessa forma quando a matriz ela é de ordem 2. A matriz com duas linhas e duas colunas. Se eu determino uma matriz de ordem 1, tem aqui o número 6. Qual é a determinante desse número? Se eu tenho apenas um número, então a determinante dessa matriz vai ser o número que está aqui. No caso, o 6. Simples assim, o de 1. Agora vamos para a que é um pouquinho mais complicada, que é a de ordem 3. Fazer aqui uma matriz. 1, 2, 1, 0, 3, 2, 1, menos 1 e 0. Pronto. Criei essa matriz aqui, certo? Quero saber a determinante dessa matriz. Para eu fazer ela, primeira coisa que a gente tem que lembrar, aquela questãozinha que a gente faz pela regra de Sarros, que é repetir as duas primeiras colunas. Então, aqui fora, aqui, eu vou repetir essa coluna aqui, ó, que é essa aqui, e essa daqui. Vou repetir aqui. Então, repito. 1, 0 e 1. Aqui. 2, 3 e menos 1. Repetir. Pronto. Por que eu faço isso? Para quando eu fazer a multiplicação, eu ter os valores para eu multiplicar todos os elementos aqui ó, da primeira linha. Tá? Então, aí, é sempre assim. A gente só trabalha determinante, a gente só trabalhou as determinantes de ordem 1, 2 e 3. Então, ela é simples. É só uma questão de recordação aqui, que eu sei que vocês entenderam bem essa questão. Então, ó, coloquei essa matriz de ordem 3. Se eu quero a determinante dela, eu repito as duas primeiras colunas, foi o que eu fiz aqui, e agora eu vou multiplicar. De novo, a determinante eu preciso multiplicar a diagonal principal. Então, ó, do primeiro elemento eu vou multiplicar essa linha aqui. Pronto. Eu tenho que fazer ela cruzadinha assim. Então, vai ser 1 vezes 3, 3. 3 vezes 0, 0. Primeiro valor está aqui, ó. 0. Depois, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Eu vou somando. 4. Mais 1 vezes 0, 0. 0 vezes menos 1, 0. Coloquei aqui. Terminei a diagonal principal. As diagonais principais. Então, agora eu venho para cá, ó. Agora vai ser o contrário. Esse aqui com esse. Tá? Então, aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Só que agora, o número que der aqui, eu vou trocar o sinal e vou colocar para cá. Então, 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Ficou 3 positivos. Eu vou botar ele aqui, negativo. Aí aqui, 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Deu menos 2, vou trocar o sinal. Mais
2. E aqui? 2 vezes 0. 0. 0 vezes 0. 0. Então, ó, menos 0. Aí, voltando só um pouco. Eu multiplico todos os números aqui, ó, dessa linha. Todos os números dessa linha. Aqui, ó. Aqui. Depois fiz essa daqui. Multipliquei. Aí eu vou somando os valores que eu vou encontrando. Agora, quando eu mudo e vou multiplicando aqui agora, desse lado aqui, eu vou mudando o sinal, certo? Então, o valor que dá aqui, se der positivo, eu mudo, coloco negativo. Se der negativo, eu mudo e coloco positivo. Aí, aqui, ó, fiz isso, montei os valores aqui. Agora só é resolver a operação. O zero tá aqui, mas só para vocês entenderem no que deu. Mas não precisa calcular, então descarto ele, né? O zero aqui não vai me influenciar em nada. Então, tem aqui, ó, 4 menos 3, 1. 1 mais 2, 3. Então, a determinante aqui dessa matriz vai ser 3. Alguma dúvida? Vou dar mais um exemplo, tá? Apagar aqui. Mais um exemplo aqui de determinante de uma matriz de ordem 3. A matriz aqui tem 3 linhas e 3 colunas. Então, como eu quero calcular a determinante dessa matriz, pela regra de Sarros, eu repito as duas primeiras colunas. Então, minhas duas primeiras colunas são essas aqui, ó. As duas primeiras colunas. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1, 0 e menos 1, 2, 1 e 0. Pronto. Ela agora faz parte da minha matriz. Certo? Então, agora, eu vou multiplicar as minhas diagonais. Vai ser começando sempre do primeiro termo aqui, ó. Então, 1 vezes 1 vezes menos 2. 1 vezes 1 vezes menos 2 vai dar igual a menos 2. 2 vezes 3 vezes menos 1 vai dar igual a menos 6. É isso? Menos 6. Aí agora, 5 vezes 0 vezes 0 vai dar igual a 0. Como o 0 não tem sinal, tanto faz eu colocar menos ou mais nele aqui. Tá? Coloquei mais. Aí agora, vou fazer essa multiplicação agora invertida. Tá? Então tem que ser, como eu multipliquei primeiro esses valores, agora eu quero a multiplicação desses. Então eu tenho aqui, ó, menos 1 vezes 1 vezes 5. Vai dar igual a menos 5. Como eu disse, aqui, ó, multipliquei já todos os valores da diagonal principal. Se eu estou vindo agora o contrário, das diagonais secundárias, eu troco o sinal dele. Se deu menos 5, eu vou colocar mais 5. Aí agora, 0 vezes 3 vezes 1 vai dar igual a 0. Então, 0. Menos 2
Aqui, ó. Menos 2 vezes 0 vezes 2 vai dar igual a 0 de novo. Então, pronto. Terminei de fazer minha determinante, vou só calcular agora a operação que me sobrou. Os zeros não me interessam. Eu vou fazer aqui, ó. Menos 2 menos 6 dá igual a sinais iguais, eu somo e repito sinal. Então, dá igual a menos 8. Menos 8 mais 5, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então, vai ficar menos 3. Posso seguir agora para o próximo assunto ou vocês querem fazer alguma pergunta dentro desse aqui? Aproveitem. Dúvida nenhuma na determinante, então, né? Seguimos em frente. Pode continuar, Pé. Ok. Pronto, então, o próximo assunto aqui a ser revisado é o princípio fundamental da contagem. Que esse assunto ele é bem simples. Ele é mais questão que a gente vê do nosso dia a dia, de como fazer a conta de determinado assunto. Colocando mais em prática, a gente vai ter que saber a diferença, que a gente reviu isso há pouco tempo, em probabilidade, do conectivo e do conectivo ou. Quando a gente está utilizando aqui, eu vou ter um exemplo e vocês vão entender na prática como, o que significa isso que eu estou falando. Tem dizendo aqui, a Gilson é um homem de negócios e possui 10 ternos, 20 camisas, 30 gravatas e 5 pares de sapatos. Eu vou até anotar aqui. 10 ternos, 20 camisas, 30 gravatas e 5 pares de sapato. Ele quer saber de quantas maneiras ele poderá se arrumar para uma reunião importante, sendo que vai usar um terno, uma camisa, uma gravata e um par de sapato. Ou seja, ele vai precisar usar um de cada um dessas opções de itens aqui, certo? Aí a questão de ou, como eu falei aqui, seria o seguinte: se eu estivesse especificando os 10 ternos dele, que aí seria tipo, ele tem 10 opções de terno. Um terno azul, um terno preto, um terno amarelo, um terno vermelho, um terno cinza. E aí eu coloco a opção de cores de cada terno. No entanto, você sabe que quando uma pessoa vai utilizar um terno, ele só vai utilizar um deles, certo? Ele vai utilizar ou o terno cinza ou o terno preto. Então, olha a palavra ou. Terno cinza ou o terno preto. Ele não vai usar dois ternos. Pelo menos, normalmente, a gente não utiliza dois ternos, né? Então, seria ou um ou outro. Então, para eu saber as possibilidades, se eu tivesse discriminando assim, a cor de cada terno, ou o modelo de cada um, se ele seria listado, se não seria, eu estou colocando essas opções, só que eu só usaria uma delas, certo? Um ou outro. Então, o princípio fundamental da contagem,
ele tem um princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Quando eu utilizo essa palavra ou, então é um princípio aditivo. Então, seria somar essas possibilidades. Então, se ele tem um terno cinza, um terno preto, eu vou somar essas possibilidades que formariam minhas 10 opções de ternos, certo? Com a palavra ou. No entanto, o princípio multiplicativo, que é o que a gente mais utiliza, é quando você usa uma coisa e outra. Então, se eu vou me vestir, eu utilizo uma blusa e uma calça, certo? Então, duas opções diferentes, que eu utilizo as duas ao mesmo tempo. Então, nesse caso aí, para a gente ver as opções, é um princípio multiplicativo. Que quando eu vou ver as opções que eu tenho de blusa e as opções que eu tenho de calça, eu teria que multiplicar elas para eu saber de quantas formas diferentes eu poderia usá-las. Estou falando muito rápido ou está dando para entender? Tá dando para entender, pelo menos eu. Certo, então vou seguindo. Então, nesse exemplo aqui que eu coloquei, ele quer saber de quantas maneiras diferentes esse homem ele pode utilizar essas opções aqui de roupa. Ele tem 10 ternos, 20 camisas, 30 gravatas e 5 pares de sapato. E vai ter que utilizar um desses, um de cada um dessas opções, certo? Então, a gente vê o seguinte: 10 ternos, ele pode usar um terno daqui com uma camisa daqui. Vão ser variadas as formas. A gente vai poder variar, porque como não está desenhado, fica um pouco mais difícil da gente explicar, né? Mas seria no exemplo, como eu falei, das opções diferentes de ternos, tá? Então, aqui vai ser um princípio multiplicativo. Como é que eu vou resolver essa questão? Se ele tem 10 ternos, 20 camisas, 30 gravatas, 5 pares de sapato, ele vai usar um de cada um deles. Então, eu multiplico os valores que eu tenho aqui. O 10 vezes 20 vezes 30 vezes 5. Então, se ele vai usar as 5 coisas, o meu princípio multiplicativo para eu saber de quantas maneiras diferentes ele pode usar essas roupas seria apenas multiplicar 10 vezes 20 vezes 30 vezes 5. Quando eu multiplico tudo isso, vai dar 2, 6, 30. 30 mil maneiras diferentes de utilizar essas peças de roupa aqui. Deu para entender essa questão? Eu acho que eu enrolei um pouco no início, mas seria a questão, só recapitulando, se ele tem opções diferentes e ele vai usar todos os tipos, como foi na questão aqui, ele deu esses tipos e disse que ele vai usar uma de cada um. Não disse na questão que usaria um, mas a gente entende que ele precisa usar aqui, ó, de quantas maneiras ele poderá se arrumar para uma reunião importante, sendo que vai usar um terno, uma camisa, uma gravata e um par de sapatos. Então, se ele vai usar cada um desses tipos aqui, a gente multiplica as quantidades que eu tenho de cada uma e encontro as maneiras diferentes que ele pode mudar os looks, certo? Então, segundo exemplo, para fixar mais também na questão do princípio fundamental da contagem. Uma mulher está se aprontando para um passeio e precisa escolher a roupa que irá vestir. Ela tem como opção 3 vestidos, 10 blusas e 8 calças. De quantas maneiras distintas ela pode ir para esse passeio? Distintas, diferentes. Então, de quantas maneiras diferentes ela pode vestir? Lembrando aqui, ó, são 3 vestidos que ela tem. 3 vestidos. 10 blusas. E 8 calças.
Vamos pensar agora. De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir? Se ela usar um vestido, se ela estiver colocando um vestido, ela vai usar blusa e calça? Não. Então, o vestido, nesse caso aqui, ele é de forma independente, certo? Então, a gente não pode fazer a multiplicação de 3 vezes 10 vezes 8, porque não é uma peça de vestido, uma peça de blusa e uma calça que ela vai botar, certo? Em uma opção só, não. Então, a gente não pode fazer essa multiplicação. Então, vamos ver aqui. Blusa e calça. Quando ela se veste, ela vai precisar de uma blusa e de uma calça, não é? Blusa e calça. Então, aqui sim, a gente pode multiplicar. No entanto, aqui, vestido e blusa, não. Seria ou o vestido ou a blusa. Então, nessa questão aqui, a gente faria aqui a multiplicação. Ela veste blusa e calça. Então, 10 vezes 8. Teriam opções 10 vezes 8, 80. Pronto. Dessas duas juntas aqui, ela teria 80 formas diferentes de colocar as peças de roupa. E aí, no caso, eu somo, porque aqui, ó, vai ser blusa e calça ou vestido. Então, agora seria o 80, que é as opções ali, mais as opções de vestido. Como ela só tem 3, então são 3 formas diferentes. Então, aqui, ó, 83. Então, nesse caso aqui, ela teria 83 maneiras distintas de se vestir para o passeio. Deu para entender essa questão? Vocês têm que prestar atenção na questão, nessas observações, que é isso que a gente tem que se ligar. Porque, às vezes, a gente coloca uma questão, como essa aqui, que é simples, você analisa e diz, ah, certo, ok, só vou multiplicar. Mas tem que ter a percepção, o cuidado de analisar uma situação como essa que eu coloquei aqui, nessa segunda. Porque se eu não analiso, eu multiplicaria aqui os valores, daria 80 vezes 3 e dá 240. A questão estaria errada. Então, eu tenho que perceber, quando a gente vê questões que tem um texto maior, que dá um probleminha, que é para você analisar, questão de raciocínio, então a gente tem que perceber, vestido com blusa não funcionaria, vestido com calça não funcionaria. Então, tem que ter o cuidado nisso aqui para saber como diferenciar uma questão da outra. Então, tá certo, né? Podemos seguir. Seguindo ainda no raciocínio aqui, a gente sabe que princípio fundamental da contagem é o primeiro assunto já introduzindo a parte de análise combinatória, né? Que é na análise combinatória a gente trabalha a permutação, o arranjo simples e a combinação simples, que foram assuntos que a gente estudou e que acho que deu para a gente compreender bem. Eu acho que talvez vocês só precisam de rever, mas para lembrar, porque foram colocados alguns macetes que, na maioria das atividades, poucas pessoas erraram algumas questões. Né? Então, vamos lá. Vamos para a permutação. Permutação, para iniciar esse assunto, a gente tem que lembrar de fatorial. Lembramos do fatorial que ele é escrito um número com uma exclamação logo após, né? 3 com a exclamaçãozinha, lê-se 3 fatorial. E o fatorial de um número é o produto desse número com seus antecessores até 1. Ou seja, 3 fatorial seria 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Fatorial de 3 é 6. Se eu coloco aqui, ó, o fatorial de 2, 2 vezes 1. Então, o número vezes 1, 2. E aí, acho que deu para lembrar. Fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, essa parte fatorial é simples. Tenho certeza que vocês lembram bem.
disso aí. Então, deixa eu ver aqui o negócio. Primeira questão aqui que eu coloquei, para a gente relembrar esse assunto de permutação, de quantas maneiras 6 pessoas podem sentar-se num banco de 6 lugares, de modo que 2 delas fiquem sempre juntas em qualquer ordem. Então, eu tenho aqui 6 pessoas para sentar em um banco que dá para as 6 pessoas, que são de 6 lugares. Então, de quantas maneiras diferentes pode ser colocado isso? A questão de permutação, ela organiza de quantas maneiras diferentes pode sentar-se. Então, aqui, tipo, eu sento na primeira cadeira, mas depois eu tenho uma outra organização dentre as outras 5 pessoas, e aí eu sento na segunda, depois eu sento na última, e aí eu quero saber de quantas maneiras diferentes a gente pode fazer isso. Então, se são 6 pessoas, 6 lugares diferentes, eu só preciso fazer o fatorial desse número. Seria, no caso, a permutação de 6, que é 6 fatorial. Então, multiplica aqui. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando eu faço essa multiplicação, vai dar igual a 720. Então, o fatorial aqui do 6 é a resposta da minha questão. De quantas maneiras 6 pessoas podem sentar-se num banco de 6 lugares, de modo que 2 delas fiquem sempre juntas. Ah, desculpa, eu estou respondendo essa questão, mas eu não coloquei essa questão das 2 pessoas juntas, tá? Eu fui fazendo a questão e pensando em outra. Então, ó, isso aí é um erro também que a gente faz. Se a gente não prestar atenção, a gente erra. Essa questão que eu li agora, ela não é respondida dessa forma aqui. O que foi que eu fiz? Do jeito que eu respondi aqui, seriam 6 pessoas sendo sentadas em um banco com 6 lugares. De quantas maneiras diferentes elas podem sentar-se, certo? De novo, minha pergunta, eu tinha escrito um aqui, mas fui pensando em outra. Então, é o seguinte: de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem sentar-se em um banco de 6 lugares? Aí sim, fatorial ou a permutação de 6. 6 fatorial multiplica então de 720 maneiras, certo? De 720 maneiras elas podem sentar. Se eu coloco essa observação delas serem juntas, aí no caso vai ser diferente a questão, certo? Mas aí no caso eu não vou explicar essa questão, porque ela vai ficar um pouco mais complicada e aí eu não vou colocar ela não na prova não, tá? Então, essa questão a gente vai deixar para tirar a dúvida dela depois. Porque aí eu teria que alternar, teria que ver as pessoas juntas. Então, eu tenho que fazer essa organização deixando elas juntas. Ok? Ficou dúvida nessa questão? Eu vou seguindo, porque como já está dando 3 horas, eu sei que vocês têm aula daqui a pouco. Eu vou tentar acelerar aqui, que é só arranjo e combinação agora. Tá? Então, lembrando ainda de permutação, que a gente tem muito, é a questão de quantos são os anagramas da palavra. Então, como determinar os anagramas de uma palavra? Eu coloquei a palavra escola. Escola. Os anagramas da palavra. Então, eu quero misturar. Anagrama é a mistura das letras da palavra. Então, se eu misturar as letras da palavra escola, de quantas maneiras diferentes elas podem ficar? Aí eu tenho que analisar o seguinte. Primeiro, eu conto a quantidade de letras que tem a palavra. A palavra escola tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras, certo? Então, ó, 6 fatorial. Mas, antes de fazer o fatorial de 6, eu tenho que ver se tem letras repetidas. Nesse caso aqui, a palavra escola não tem nenhuma letra repetida. Se não tem nenhuma letra repetida, então é só o fatorial de 6. Que no caso, como a gente já viu nessa questão anterior, daria 720 anagramas, certo?
Pronto. Então, botando outro exemplo, seria a palavra árvore, que eu coloquei aqui, ó. Árvore. A palavra árvore, ela tem 6 letras também. Eita, 6 letras. Então, 6 fatorial. Agora, observe, tem letras repetidas, tem o R aqui e R aqui. Então, se tem 2 R's, ele se repete, o R se repete 2 vezes. Então, eu vou dividir aqui, ó, por 2 fatorial. Tem mais alguma letra repetida? Não. Então, agora é só fazer a continha aqui, ó. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, fatorial. Poderia parar aqui, ó, porque embaixo tem 2 fatorial e eu divido. Então, quando eu faço isso aqui, vai dar igual a 360 anagramas. Entendido? Lembrados desse assunto? Ótimo. Só mais um aqui. Macaco. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Ok. 6 letras. Agora analisa as repetições. Eu tenho o M não se repete. O A tenho 1, 2 vezes. Então, ó, divido por 2, fatorial. Tem outra letra repetida, a gente tem sempre que observar quantas letras tem. E aí, no caso, o número que a gente bota aqui embaixo é a quantidade de vezes que a letra se repete. Então, o 2 tem 2 vezes, eu boto 2 fatorial. O C também tem 2 vezes, então 2 fatorial de novo. Então, aqui, ó, ficou 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Dividido por 2 vezes 1 vezes 2 fatorial. Cortei aqui, ó. Lembrando que eu estou cortando, já é a divisão que eu estou fazendo, tá? Então, aqui, ó, ficou 360 dividido por 2, que vai dar igual a 180 anagramas. Certo? Então, era só a questão que eu queria que vocês relembrassem, né, de como fazer essa permutação. Agora, eu quero perguntar para vocês: vocês querem continuar a revisão com arranjo e combinação amanhã ou eu termino ainda hoje? Agora. É porque eu sei que eu já estou ultrapassando, né? Que vocês vão ter revisão agora, né? Então, É amanhã, professor. Ô, Penha, mas amanhã de que horas? não sei, acho que amanhã de 2 horas novamente. Vocês é quem sabe, vocês É, dizem aí. Eu só é não posso pela porque manhã, porque eu tenho uma reunião da escola amanhã às 9 horas da manhã. Aí eu não sei até que horas vai ser a reunião. Aí seria bom a parte da tarde, não sei. É porque nesse horário, Digam aí vocês. como eu tô trabalhando, aí a menina que eu tô trabalhando, ela me dá folga no final de semana pra eu ir ver meus pais. Aí nesse horário eu já tô indo pro sítio, ou eu já tô até lá. Você está entendendo. Então, no caso, só poderia amanhã se fosse de manhã. É, É isso? A minha questão de ser de manhã é por causa da reunião. Como eu não tenho, eu não mas não sei que tem ela termina, vai relatório? começar às 9 horas. Foi? Não tem a gravação? Tu não grava a aula? Não, ótimo, pronto. Então você assiste depois. Vai, Uhum. tranquilo. Você Tá. justificou, acho que eu entendi. E os outros? Pode ser, no caso, amanhã às 2 horas. Pode, Pode ser pode. qualquer Alguém se horário. opõe? Só não pode ser de manhã, porque eu Qualquer tô horário. dormindo. Pronto. Então, tá ok. Então, tá combinado. A gente continua a revisão com a questão de arranjo e combinação amanhã. A gente faz essa revisão.
E aí, no caso, eu abro para as dúvidas, né? Porque como foi corrido, não deu nem para vocês tirarem dúvida, caso, porque eu queria finalizar e que vocês perguntassem. Mas então, amanhã, 2 horas da tarde, a gente faz mais uma revisão, certo? Obrigado pela presença e vão agora para a aula de filosofia, né? Filosofia. Vão assistir agora para a gente fazer uma boa avaliação semana que vem. Beijo para vocês. Tchau. Tchau, Fê.